Olá, pessoas lindas, tudo bem? Vamos fazer uma reflexão a respeito de nossas emoções. As nossas emoções, elas reverberam em nosso corpo e de uma forma intensa. Muitas vezes a gente acha que o que a gente assiste, que o que a gente vê, que o que a gente ouve não repercute em nosso corpo. Mas tenham certeza que repercute sim. Como é que você reage diante as situações da vida? Como é que você reage diante a noticiários, diante de situações que, vamos dizer, o planeta ou o próprio país, o nosso país, está passando? Nossas emoções, diante de qualquer coisa que a gente assiste, diante de qualquer coisa que a gente ouve, que a gente fala, vai estar reverberando em nosso corpo. E é por isso que eu resolvi falar sobre a química das emoções. Bem resumidamente, só mostrando um pouco de como é que essa química, como é que essas emoções vão atuar em nosso corpo. Então nós podemos ver aqui que as emoções elas criam uma química que vai ficar reverberando em nosso corpo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele entende que é para pensar da maneira que a pessoa sente e aí a pessoa entra em um circuito fechado. Fica o próprio cérebro fica em um circuito fechado, sempre pensando, sempre sentindo de acordo com o que está vendo, de acordo com o que está assimilando, né? E nisso há um gasto tremendo de energia. Aqui, mostrando, sim, voltando nesse slide anterior, veja aqui essa ilustração acima, está mostrando um cérebro sorrindo. Veja as cores lindas, né? Mas quando nós estamos com depressão, com tristeza, quando nós estamos com sentimentos de frequência baixa, nosso cérebro não se apresenta assim. E aqui, rapidamente mostrar para vocês esse slide, onde vem o sentimento da tristeza, da depressão, de ansiedade. Então, são vários sentimentos, orgulho, vários sentimentos, né? Aqui no caso, a felicidade. Então, como é que fica o nosso corpo? Veja que a diferença da felicidade para a tristeza é interessante, não é essa diferença? Veja como nosso corpo está aqui feliz e como está aqui triste. Fiz questão de colocar essa ilustração para que a gente tivesse uma ideia, né, de qual é a diferença entre a felicidade e entre a tristeza. E como nós estamos falando de emoções, as emoções fazem com que tenhamos atitudes de acordo com a emoção. A nossa atitude perante o mundo, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente pensa quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Então, a química de tudo que a gente pensa quando a gente acorda e de tudo que a gente pensa quando vai dormir, vai criar essa química da emoção dentro do nosso corpo, dentro do seu corpo. Ó, os sentimentos, as emoções aflitivas. Se a gente está sempre ligado com coisas que nos afligem, essas emoções aflitivas vão repercutir dentro do nosso corpo. As sensações de medo, a raiva, o ressentimento, o ciúme, a inveja, tudo isso contribui para as doenças. Então, para
as pessoas que me procuram pedindo ajuda, por exemplo, agora mesmo nesse período de Covid, quando as pessoas me procuram ajuda, eu oriento para que comece a ter pensamentos positivos, a deixar de lado o estado da doença e começar a se visualizar saudável, a imaginar que está saudável, procurar coisas para se alegrar e se distrair, se divertir e se distrair, nem que seja em seu isolamento. Se distrair e se divertir para que não fique bitolado naquele medo e não fique com aquela ansiedade, que isso prejudica muito mais e isso faz com que com que seu corpo não reaja. Então, aqui, ó, nessa ilustração, nós podemos ver como é que está os hormônios, os nossos hormônios, que nós podemos, em outro momento, estar mostrando essa química realmente das emoções, mostrando como é que atua os hormônios na ansiedade, na felicidade. Então, é bem diferente como o nosso corpo reage em cada emoção. E quando nós temos sentimento por trauma, por dificuldade, né, essa informação ela vai levar o sinal deformado para o interior da célula. Então, quando a gente está com aquele sentido naquelas coisas ruins que estão acontecendo, então a gente está fabricando proteínas de baixíssima qualidade. Não quer dizer que a gente tem que ficar alheias ao mundo, ao que está acontecendo no mundo. Mas se nós ficarmos sempre, vamos dizer, bitolados, uma palavra que de vez em quando a gente usa, né? Se a gente ficar fixado naquilo ali e a gente não esquecer nenhum momento, nossa vida está sempre voltada para aquilo porque está preocupado, porque está com medo, porque acha que vai adoecer, porque acha que vai pegar essa doença. Então, o nosso corpo está fabricando proteínas de baixíssima qualidade. E aí vai ficar dando voltas em círculo com esses mesmos pensamentos. E vai continuar repetindo esse mesmo padrão, criando essa mesma realidade. Então, o objetivo de passar essas informações aqui é para que a gente procure se divertir e vamos dizer assim, sair um pouco das coisas ruins, sair um pouco do que está acontecendo. Eu fiz agora, semana passada, uma imersão sobre a energia do dinheiro e nessa imersão eu coloquei exatamente que a gente, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver melancólico ou sentindo algo, a gente procurar distrair o nosso corpo, assim como uma mãe ou um pai distrai o seu filho mostrando coisas divertidas quando ele está irritado, quando ele está chorando. Por quê? Porque o nosso corpo, ele realmente precisa se alimentar de coisas que vão contribuir para a saúde. E se a gente está se alimentando só de notícias ruins, só de coisas ruins, de sentimentos ruins, de tristeza, de ansiedade, de depressão, então o nosso corpo está se alimentando de proteínas de baixa qualidade e aí contribui para a gente adoecer mais e continuar naquele estado doentio. Então o pensamento ele ativa a rede neural, o neurotransmissor e as moléculas da emoção e aí a pessoa sente da forma que pensa. Então, da maneira que você pensa, o seu corpo todo, suas células todas vão estar sentindo da maneira que você pensa. Então, se você adequar os seus pensamentos com pensamentos bons, imaginando coisas boas, visualizando coisas boas, isso muda completamente.
você vai ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, uma vida que você tem mais prazer em viver. Por isso é importante mostrar, né, como é que o nosso corpo funciona quando estamos tristes, quando estamos depressivos, quando a gente fica colocando a nossa atenção somente em coisas que prejudicam, somente em coisas ruins. Então, aqui uma ilustraçãozinha mostrando como é que acontece o pensamento, né, o sentimento. Então, há essa percepção, e aqui vai para o núcleo do nosso DNA, vai através da proteína de informação, vai para o cérebro. E aí o cérebro que vai pensar, ele vai entender o pedido, vai achar que a pessoa, vai achar que você está pensando da forma que você sente, e a pessoa entra em um círculo fechado. Então o cérebro ele vai entender que é para sentir daquela forma, que é para pensar daquela forma. E aí entra nesse círculo fechado, até mesmo pensamentos como sobre outras pessoas, julgamento sobre outras pessoas. Fulano me inveja, Beltrano me persegue, estou doente, essa tristeza me mata, não aguento mais. Até isso faz com que a gente, o nosso corpo, tudo isso reverbere, porque vai direto para o cérebro, e o cérebro entende que precisa sentir também como você está pensando. Por isso é importante a gente estar atento às nossas emoções, é importante a gente estar atento ao que a gente vê, ao que a gente pensa, ao que a gente fala, ao que a gente se inculca. E quando a gente está pensando coisas negativas, o gasto de energia em nós é muito grande, é enorme. E essa energia a gente poderia estar gastando em coisas boas, em pensamentos bons. Nosso corpo poderia estar gastando essa energia, nosso cérebro gastando essa energia para estar criando a nossa vida com mais facilidade, para estar criando a nossa vida de acordo com aquilo que a gente deseja. Mas se você focar no que você não deseja, também você vai criar essa realidade. E isso é importante dizer. E muitas pessoas não sabem disso. É por isso que estou aqui passando essas informações, porque muitos não sabem que cria a própria realidade com seus pensamentos, com seus sentimentos, com aquilo que você está constantemente vendo. Porque o seu foco, a sua consciência, o seu subconsciente está focado naquilo. E aí as células só vão ter negatividade de baixa, e é baixa frequência. E então tudo pode acontecer, doenças, né? Infelicidade, escassez, tudo pode acontecer na nossa vida se a gente ficar focando só no que não deve, só em coisas ruins, em coisas consideradas ruins, coisas, doenças e julgamentos também de pessoas. Nós temos que nos libertar disso. Então, foi um vídeo breve, só para poder mostrar aqui a vocês e fazer um pequeno alerta, porque nós estamos numa época de pandemia e praticamente a maioria das pessoas estão totalmente voltadas para essa pandemia com medo, alimentando medo dentro de si, com medo de adoecer e só se alimentando de notícias de problemas da pandemia. Eu sei que é importante saber do que está acontecendo para a gente não ficar alienado às coisas. Mas é importante também a gente saber que a gente tem que ter uma postura, que a gente tem que ter atitudes que não vá nos prejudicar, sentimentos, pensamentos que não vá nos prejudicar.
e nos libertar um pouco mais de tudo isso que está acontecendo para que a gente não atraia. Nós estamos num período de isolamento. Então, nesse isolamento, vamos aproveitar para nos alimentar de coisas boas. Alimentar o nosso cérebro de coisas boas. Tem aí também, além de notícias ruins, existe uma ampla variedade de coisas boas que a gente pode estar assistindo, que a gente pode estar vendo na internet. Então vamos distrair também o nosso cérebro para que a gente não fique debilitado e não instale a infelicidade, o medo, o desânimo dentro de nós. E eu agradeço a todos e espero que esse pequeno vídeo possa contribuir para cada um de vocês que assistirem a esse vídeo. Muito obrigada.